quanto você vale? Nesse vídeo você vai descobrir com um teste de 5 perguntas o quanto que a senhora aí vale para as pessoas ao seu redor e para a senhora mesma. Especialmente se você for uma líder ou uma empreendedora. O problema é que a senhora pode não gostar do resultado. E ainda nesse vídeo eu vou propor um desafio para você também. Mas eu sei que só as mais corajosas vão topar. Então já pega papel e caneta aí para você ir respondendo essas 5 perguntas agora comigo ao vivo, para você começar a entender aí, minha querida, por que seus clientes vivem comparando o seu preço com o da concorrência. Porque as pessoas nunca levam a senhora a sério numa mesa de reunião, ou simplesmente porque você sente que qualquer outra pessoa nesse mundo é mais confiante que a senhora. Vamos lá pro teste então? Mas espera aí que eu já ia esquecendo. Antes, me deixa só me apresentar para quem ainda não me conhece. Oi, meu nome é Tá Curado, sou consultora de imagem e estilo, especialista em análise de coloração, visagismo e em imagem estratégica. E aqui eu ensino você a transformar sua imagem em posicionamento. Pronta aí, minha senhora? Então vamos lá pro teste. Eu quero que a senhora responda para mim essas 5 perguntas da forma mais sincera possível. Vamos colocar essa memória aí para trabalhar, combinado? Eu vou ficar lendo aqui para não errar. Vamos lá. Pergunta número 1. Você costuma usar roupas amassadas? Sim ou não? Pergunta número 2. Essa aqui é a polêmica. Você deixa suas melhores roupas para ocasiões especiais? Pergunta número 3. No dia a dia, você veste a primeira roupa que você vê pela frente? Seja sincera que isso vai mudar tudo. Pergunta número 4. Quando você tá fora do seu trabalho, você está sempre com a tal roupa de ficar em casa? Misericórdia, essa é difícil, hein? Pergunta número 5 e última pergunta. Faz tempo que você não se sente bonita? Responde aí e guarda suas respostas, porque elas vão ser muito importantes pra gente continuar esse vídeo. Eu prometo que vai fazer sentido quando eu revelar aqui o resultado. Mas antes, a gente precisa começar a pensar em alguns detalhes. O fato é que, goste a senhora ou não, as pessoas no mundo olham para a senhora e olham para mim também e tiram as suas próprias conclusões. É uma realidade, o nosso cérebro é preconceituoso. E essa nem é a pior parte. E a senhora vai entender do que eu tô falando já já. Tem um estudo da década de 60 que ele foi desenvolvido por um pesquisador iraniano, que também é professor de psicologia, professor emérito, chamado Albert Mehrabian. Eu vou virar a senhora ali pro outro lado para eu mostrar direitinho para a senhora o que esse estudo diz. Vamos lá comigo? Tô trazendo a senhora para explorar outros ângulos do meu escritório aqui agora. Então, prestar atenção aqui que eu vou te mostrar em número. Esse estudo, ele estudou a forma como a nossa mente capta a informação, né? Como a informação se forma na nossa cabeça a partir da comunicação de alguma pessoa. Qualquer pessoa, certo? Esse estudo lá de 1960, não sei se você já ouviu falar nele, mas ele deu origem ao que a gente conhece hoje como regra 73855. Essa regra, ela diz basicamente que a gente transmite emoções, sentimentos ou atitudes na nossa comunicação, ou seja, todas as vezes que a gente comunica de alguma forma, o impacto dessa mensagem que a gente recebe, ele vai se dividir nesses 3 grandes grupos, que eu já vou te explicar do que se trata, que nos ajudam a decodificar e a entender essa mensagem que está sendo transmitida pra gente. Esses números aqui, ele descobriu que funcionam assim. 7% da mensagem que a gente capta está realmente relacionado ao que é dito, ou seja, a palavra, a mensagem. 38% dessa comunicação, pasmem, tá relacionado à forma como essa mensagem é dita. Ou seja, aquele negócio, sabe quando a gente briga com o marido, com o namorado e fala, não é o que você disse, é como você disse? Não é exagero nosso. E aí, falta esse 55% aqui, ó, que, por incrível que pareça, diz respeito a tudo que não é dito, ao não verbal. Ou seja, aqui entra tudo que a gente não diz com palavras. A forma como a gente se comporta quando diz, as nossas expressões faciais e, claro, tudo que a gente usa na nossa aparência, que também é um tipo de comunicação. E aí, quando a gente faz essa soma aqui,
a gente percebe uma coisa bem assustadora. Se a gente fizer essa soma, a gente vai perceber que 90%, minha querida, da comunicação humana, da forma que o nosso cérebro interpreta a mensagem, é de comunicação não verbal. E só 7% vem realmente das palavras que são usadas. Preciso dizer mais alguma coisa? Não, mas eu vou dizer. Vou te levar de novo pro mesmo lugar, porque eu não gosto desse ano. E aí, minha querida, que quando a gente sai da superficialidade e para de acreditar que se arrumar é fútil e que roupa nunca foi só roupa, é que a gente passa a entender essa questão do valor percebido em relação à nossa própria imagem. Porque, de forma geral, a nossa aparência é também uma forma de comunicação. E dá para piorar mais, quer ver? A forma que você se apresenta hoje entrega exatamente a forma como as pessoas vão tratar você. Eu sei que isso não é justo, mas é como as coisas funcionam. Eu vou voltar para explicar isso já já, mas antes, deixa eu te dar um exemplo bem prático dessa questão que eu te falei da comunicação não verbal e da nossa imagem. Quer ver? Pensa aí agora numa noiva. Eu já dei esse exemplo aqui antes, mas ele é muito bom. Com certeza, quando eu falei noiva, você deve ter pensado aí numa mulher de branco segurando um buquê. Foi ou não foi? Eu acertei porque esses dois símbolos juntos aqui na nossa cultura significam uma noiva. Se a gente pensar numa mulher de branco, simplesmente não é uma noiva, é uma mulher de branco. Se a gente pensar numa mulher segurando um buquê, não é uma noiva, é uma mulher segurando um buquê. Mas quando a gente junta esses dois símbolos, não tem jeito. Ele vai significar pra gente, por causa da nossa cultura, uma noiva. E não adianta não ser assim em outras culturas, porque pra você ainda assim vai continuar sendo uma junção de símbolos que comunicam uma noiva. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Porque é muito importante que você saiba que o seu próprio cérebro, assim como o meu, não são imunes a essas percepções. E eu não esqueci de te contar o resultado do teste não, tá? Segura aí que eu já venho falar sobre isso. Mas antes, pensa aqui comigo. Se eu colocasse você agora, de frente para um espelho de corpo inteiro, você se sentiria confortável com você mesma? Você se olharia ou tentaria desviar o olhar? Qual seria a sua reação mais natural? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se a nossa imagem não tá de acordo com quem a gente é por dentro, nós vamos ter naturalmente mais dificuldade de lidar com essa imagem. E especialmente quando a gente tá de frente a frente com ela, como no caso do espelho. Isso significa, se você tem aí muita dificuldade de se olhar no espelho, ou se olha e só tem críticas porque você vê, que de alguma forma aquela imagem não representa mais você. Que você não gosta da comunicação não verbal que essa imagem traz pra você. E isso aí não acontece só com você não, tá? Acontece com as pessoas que estão ao seu redor também. Então, se a senhora não se arruma para receber seu cliente, para ir lá defender uma ideia sua numa reunião, ou mesmo para executar seu trabalho no dia a dia, ou mesmo não se arruma para estar com a sua família na sua casa, essas pessoas não vão te dar valor. Porque você lembra do que a gente conversou agora mesmo? O valor que as pessoas vão enxergar em você é exatamente o reflexo do valor que você mesma se dá, dos cuidados que você mesma se dedica. Sabe por quê? Porque isso faz parte da sua comunicação. E aí você já deve estar querendo saber como que a gente muda essa situação, né? É bem simples, na verdade. A gente resolve entendendo que a gente é a nossa prioridade na nossa vida. Mulher, nem mesmo os seus filhos, nem mesmo a sua mãe pode ser superior em você na escala de prioridade da sua vida. Porque essas pessoas, por mais importantes que elas sejam, elas não conseguem substituir o seu papel na sua existência. Forte, né? Obviamente que a gente tá falando de se arrumar dentro das suas possibilidades. Mas é preciso que a gente esteja sempre na nossa melhor versão. Independente se a gente tá dentro de casa, ou no trabalho, ou na igreja, ou mesmo no lugar mais descontraído do mundo. E lembra do desafio que eu prometi lá no início do vídeo? Ele consiste exatamente nisso. Aumentar o seu valor percebido através da sua imagem. Para que, primeiro de tudo, você comece a se dar mais valor. E como consequência, o ambiente vai reagir a isso e acompanhar. Porque você vai começar a se posicionar como uma mulher, uma profissional mais confiante.
É difícil no começo, eu não vou mentir pra você, mas o desafio funciona assim. Durante 21 dias, você precisa se arrumar todos os santos dias. Não interessa se é sábado, se é domingo, se é feriado, se você vai sair pra trabalhar ou se você vai estar dentro de casa. É claro que a senhora não vai perder aí 1 hora, 2 horas se maquiando. Não é essa a ideia. A ideia é entregar o seu melhor possível naquele dia. E dia após dia. Hoje o seu melhor é usar uma roupa nova que tá com etiqueta no seu armário e a senhora nunca usou? Então vai lá e usa. Amanhã o seu melhor é usar um batom que a senhora nunca usa? Vai lá e usa. No dia seguinte, o seu melhor é estar de pijama, que seja o seu melhor pijama. O seu pijama novo, que seu cabelo esteja penteado, que a senhora esteja com um leve corretivo ou que simplesmente escolha um brinco para usar com seu pijama. Faça. Sempre entregue a sua melhor versão ao longo desses 21 dias. Sem desculpa, independente do dia da semana. É assim, desse jeito, de forma frequente, recorrente, sem falhar, que a gente começa a mudar a nossa comunicação, a nossa autopercepção e, por consequência, o valor percebido da nossa imagem. Me conta aqui, a senhora topa fazer esse desafio comigo? Se sim, comenta aqui pra mim a palavra desafiada, que eu vou saber que a senhora tá topando esse desafio. E eu quero provas, hein? Eu quero que a senhora vá lá no meu Instagram e me mande por direct todos os dias a sua foto. Eu vou amar ver a senhora na sua melhor versão. Combinado? Mas e aí, lembra do teste no começo das nossas 5 perguntas? A senhora ainda precisa desse resultado? Nessa altura você deve ter deduzido o resultado, mas vamos lá, né? Promessa é promessa. Minha querida, se você marcou mais sims em todas as perguntas ou se respondeu todas as perguntas com sim, eu sinto muito em te dizer, mas a verdade é que a sua autoimagem não tá valendo muita coisa nesse momento. E isso, como a gente já falou, interfere e muito na forma como as pessoas estão enxergando a senhora. Lembra disso, as pessoas sempre vão dar ou a mesma quantidade ou uma quantidade inferior do valor que elas percebem, do valor que você se dá. E agora, pelo menos a senhora já sabe que isso acontece não porque as pessoas são todas ruins, ou pelo menos não é só por isso, né? E se você quer meu acompanhamento profissional para mudar a sua imagem, para fazer com que ela esteja à altura da profissional maravilhosa que a senhora é, e também para subir aí a leitura de valor que as pessoas fazem da sua imagem, eu vou convidar a senhora para conhecer as várias possibilidades de consultorias que eu ofereço. Eu vou deixar para isso na descrição desse vídeo aqui o link do meu formulário de aplicação, só para você ir lá preencher os dados que estão ali corretos, que eu vou entrar em contato com você. Leva só 2 minutinhos, coisa bem rápida. Tenho certeza que vai demorar menos e vai tomar menos o seu tempo de que ficar sofrendo com esse mesmo problema aí de imagem e de valor percebido pro resto da sua vida. Se esse vídeo fez sentido pra você, dá seu like aqui pra mim, dá seu hype também pra gente distribuir esse vídeo aí para mais gente que precisa dessa mensagem. E se a senhora não for inscrita ainda nesse canal, se inscreve agora. Para de ficar assistindo isso aqui de forma clandestina. Vem fazer parte dessa comunidade de mulheres maravilhosas que temos aqui. E de quebra, se a senhora está inscrita, a senhora não perde o próximo vídeo que eu vou postar também. É isso, muito obrigada pela sua atenção. Um grande beijo, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!